Então, meu nome é Fábio Amorim de Sena, eu sou pesquisador do CENPES, da Petrobras, sou analista ambiental dentro da empresa e vou estar participando do painel de gestão de resíduos e emissões de gases de efeito estufa, essa integração, né? Bom, o painel ele busca estabelecer esse vínculo, né, entre um correto gerenciamento de resíduos e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. E o argumento central é de que uma boa observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e um bom gerenciamento desses resíduos gerados por empresas, gerados pela sociedade, evitam que ocorram emissões, principalmente decorrentes da presença desses resíduos em lixões e aterros, né, porque a presença de resíduos nesses espaços acaba levando à produção de metano, e o metano ele é um dos principais responsáveis em termos de potência pelo efeito estufa, né? Então, a gestão de resíduos ela é fundamental e a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vem com essa missão de estabelecer esses planos setoriais, nacional, estaduais, municipais, de gerenciamento desses resíduos, e com alguns instrumentos, né, auxiliares, como, por exemplo, o instrumento da logística reversa. O plano ele é muito claro, né? A política, na verdade, ela é muito clara em estabelecer que resíduos não deveriam ser encaminhados, não deveriam ter lixões, em primeiro lugar, e que o aterro ele seria realmente uma alternativa só para rejeito, ou seja, para todos aqueles resíduos que, depois de passar por um processamento, por uma transformação, eles efetivamente não possam reingressar no ciclo produtivo, né? Então, o plano, a política, ela traz esse elemento, né? Esse elemento central. Eu diria que essa é a grande contribuição, apesar dela ainda não ter conseguido, né, efetivamente garantir tanto a eliminação dos lixões quanto a priorização de rotas para a transformação desses resíduos para além do aterro, né? Então a gente ainda, apesar da política, usa muito o aterro e ainda tem muito lixão. Mas eu diria que essa é a grande orientação. E a partir dessa orientação vieram outras legislações, outros mecanismos que vêm aos poucos promovendo essa política. Então, a Petrobras ela é uma grande empresa brasileira que hoje está num processo de transição energética muito forte. Ela está se posicionando assim nos seus planos de negócio, né? E eu diria que ela vem atuando nesse campo, né, da descarbonização, da perspectiva dos resíduos, em 5 grandes frentes, né? A primeira, ela está olhando mais para os seus resíduos gerados, né, nas suas operações, através de um programa, que é o programa Compromisso com a Vida, né? Esse programa é um programa que hoje ele está no seu 9º ano consecutivo, e anualmente, né, todo ano, esse programa ele vai sendo renovado em metas, né? Ele vai trabalhar todos os elementos, né, de segurança, meio ambiente e saúde, e tem a frente ligada a resíduos, né? E na parte de descarbonização, neste ano, esse programa ele está focando muito na questão dos resíduos orgânicos alimentares. Quer dizer, a ideia de que a Petrobras deixe de enviar resíduos orgânicos alimentares para aterro, né? O que contribuiria muito na mitigação da produção de metano. Esse é o primeiro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é uma unidade de recuperação de óleo que existe na refinaria de Canoas, no Rio Grande do Sul, é a Refap, né? Essa unidade ela permite recuperar óleo de borras e lodos oleosos, evitando que essas borras e lodos sejam destinadas como resíduo, né? E aí você tem toda a não emissão, né, de gases de efeito estufa decorrente do transporte
e decorrente do próprio processo que é usado hoje para fazer o tratamento dessas borras e lodos, que é coprocessamento em forno de cimenteira, né? E esse é um modelo que é tão bem sucedido na Refap que a Petrobras está querendo expandir isso para outras refinarias, né? Essa é a segunda frente. A terceira frente é um programa todo voltado de desenvolvimento para o aproveitamento de matérias-primas de baixo carbono nos seus processos, principalmente no processo de produção de nafta para a indústria petroquímica nacional e internacional, né? E essas matérias-primas, elas vêm de diferentes fontes, como cultivo agrícola, valorização de resíduo, aproveitamento de corrente circular, integração do biometano como fonte energética, né? E é uma frente que visa, né, o desenvolvimento, então, desse biorefino para a produção desse plástico com uma menor pegada de carbono. Você tem uma ideia, né, para cada tonelada de plástico, né, recirculado, deixa-se de emitir 0,63 toneladas de CO2 equivalente. Né? E o plástico, esse plástico de uso único, né, que é muito presente nas cidades, ele é uma corrente importante dentro dessa iniciativa. Né? A quarta iniciativa é a questão do descomissionamento das nossas plataformas antigas. Porque como tudo que existe, né, as plataformas mais antigas de produção, encontradas, por exemplo, na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, na Bacia de Sergipe-Alagoas, elas chegaram no seu fim de ciclo de vida, elas precisam ser descomissionadas, só que nós temos uma questão aqui no Brasil, né? O Brasil ele não tem um mercado consolidado para receber essas plataformas, desmantelá-las e reciclá-las. Né? Então, não tendo esse mercado consolidado, muitas dessas plataformas têm que ser encaminhadas para a Europa. Imagina o que isso significa em termos de emissões, né? Porque você vai ter que rebocar essas plataformas usando navios auxiliares. Imagina o custo disso em termos de combustível queimado, né? Em termos de emissões também. E aí, aqui no Brasil, o primeiro caso de sucesso aconteceu em 2023, em que a P32, uma dessas plataformas da Bacia de Campos, ela foi alienada para Gerdau, que fez uma parceria com o estaleiro da Ecovix lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Né? E foi o primeiro caso no Brasil. A Petrobras está estimulando esse mercado brasileiro, porque para a Petrobras e para a sociedade brasileira é muito vantajoso ter esse mercado desenvolvido. Né? Pra você ter uma ideia, cada tonelada de aço reciclado na siderurgia evita a emissão de 1,5 toneladas de CO2 equivalente. Né? Então, tem um ganho muito grande. Né? Se a gente considerar que uma plataforma típica ela tem 63 mil toneladas de aço, dá para ter uma ideia aí do que isso representa em termos de ganho. Né? E a quinta frente é a construção de ecossistemas empreendedores regionalizados, circulares. Né? E qual que seria o papel desses ecossistemas empreendedores regionalizados? Né? É de estar recebendo resíduos que são gerados pelas unidades operacionais da companhia, bem como resíduos gerados pela sociedade em torno, né? Como, por exemplo, os resíduos da coleta seletiva urbana, os resíduos municipais. Né? E a ideia desses ecossistemas empreendedores é a gente conseguir desenvolver tecnologias que possam ser incorporadas por empresas regionais, né? Se elas não existem, essas empresas, a ideia é fomentar o desenvolvimento dessas empresas para a sustentação de modelos de negócio que consigam fechar a cadeia reversa. Né? E fechando a cadeia reversa, resíduos que antes precisariam ser encaminhados, às vezes por longas distâncias, né? E muitas vezes parando em certos esquemas que emitem muitos gases do efeito estufa, né? Eles podem estar sendo incorporados por essas empresas que vão estar mais próximas, utilizando tecnologias que valorizem o material desses resíduos,
né, evitando a liberação de gases e promovendo uma recirculação desses materiais na cadeia produtiva. Então, essa seria a quinta frente que a gente está trabalhando. Então, essa atuação da Petrobras, né, na gestão dos resíduos, ela tem uma conexão também com as questões do saneamento básico. Por quê, né? Porque a sociedade ela gera uma quantidade enorme de resíduos, principalmente resíduos plásticos, né? O plástico ele faz parte da cadeia produtiva do óleo e gás. A Petrobras, ela, de certo modo, né, mesmo que ela não detenha, né, as empresas que produzem esses plásticos, está na cadeia, né, produtiva do qual a Petrobras participa, e muitos desses plásticos acabam nos corpos hídricos, né? Seja em corpos continentais, seja em corpos oceânicos, né? Então, o desenvolvimento, né, de modelos de negócio e de tecnologias que permitam com que esses materiais eles possam ser reincorporados na cadeia produtiva é uma grande conquista, né, no sentido de minimizar esses impactos, contribuindo muito para o saneamento, né? Só para você ter uma ideia, né, na Baía de Guanabara, que é um lugar em que a Petrobras está muito presente, muito atuante, né? Existe um projeto que está sendo desenvolvido pelo SEMPS, um projeto de pesquisa, que, em parceria com a UFRJ, que visa a despoluição da Baía de Guanabara pela remoção desses plásticos que ficam boiando e se acumulando na Baía, e a conversão desses plásticos por um processo tecnológico chamado pirólise rápida em óleo de pirólise, né? E esse óleo ele poderia ser incorporado no refino, pela refinaria Duque de Caxias. Então, esse é um exemplo, né, de vários que a Petrobras ela vem buscando desenvolver. Então, eu acho que a Cirsol ela é um evento importante, né? Ele traz à tona, né, na discussão junto à sociedade, de temas que são típicos do momento que nós estamos vivendo, né, e fundamentais, que é essa questão de fazer uma boa gestão de resíduos e como isso traz impactos positivos nas questões ligadas ao saneamento. Então, é um evento relevante, importante, e que tem uma participação aí de atores e de personalidades no mundo todo, né? Então, é muito importante esse evento.